Fala galera, beleza? Aqui com vocês o Fernando mais uma vez e hoje eu quero mostrar para vocês uma comparação entre as mineradoras existentes no mercado aí, né? Pelo menos 4 das mais conhecidas ou as mais famosas, né? E as melhores, né? Vamos dizer assim. As mineradoras que eu separei aqui, bom, a primeira é essa aqui, Genesis Mining. A segunda é a Hashir, né, o Hasher. A terceira é Coinomia, né? E a quarta, a Hashflare, né? São aí 4 mineradoras que já estão aí há algum tempo. E eu vou comentar um pouquinho sobre elas e vamos fazer aí uma comparação, né, sobre os preços, qual que tem aí apresentado o melhor retorno, né, em relação ao que você vai investir, né, e qual que é a melhor, né. Bom, primeiro a Genesis Mining, né, ela é a mais conhecida, né, vamos dizer que ela é a mais aí confiável, né, que tem agradado aí a maioria dos seus investidores. Eu vou fazer o login nela. Ok. Bom, já fiz o login. Eu não tenho investido em nenhuma delas, tá? Eu só vou aqui comentar um pouco e fazer a comparação de cada uma delas. Bom, vamos vir aqui em atualize o seu poder de mineração, né? E vamos aí comparar o valor de mineração. Por exemplo, para minerar bitcoins, se você investir, vamos marcar aqui um terahash, né? 1 terahash, cerca de $150, né? Então, esse poder de 1 terahash ele pode render aí, depois vamos fazer a comparação. Vamos logar aqui na Hashir. Bom, a Hashir, já fiz o login. Um ponto positivo é que ela de início ela te dá um poder aí de mineração de 500 GHz, né, para você minerar por 7 dias, né. É um valor aí que dá para você minerar, ou se não você deixar ele aplicando para aumentar o seu poder de mineração. Você escolhe aqui quanto que você quer reinvestir do seu poder de mineração. Eu deixei sempre 100%, né? Eu não cheguei a fazer nenhum saque dos 500 GHz que eu ganhei durante uma semana. Eu deixei ele reinvestido 100% e quando terminou o prazo foi mais ou menos isso que restou, né, que ele aplicou e que teve de retorno de poder de mineração. Bom, aqui eles têm uma mini calculadora, né, e dessa mini calculadora nós podemos ver aí quanto que cada mineradora pode te dar aí de retorno. Por exemplo, se você aplicar 1000 GHz, que é o equivalente a 1 terahertz, você vai ter que investir aqui 0,15 bitcoins, né? Só que eles têm um plano aqui, vamos ver aqui em Buy Hash Rate. Aqui em Buy Hash Rate eles têm sempre um desconto para você poder comprar, né, aí o poder de mineração que você preferir. Então eles têm aqui 10% de desconto, né? Se você comprar aqui 1000 GHz e utilizar esse desconto, por exemplo, você vai pagar 0,135 bitcoins. 0,135 bitcoins, vamos fazer o cálculo aqui, dá cerca de $99, né? Então, $99 em comparação com a Genesis até o momento, ela está saindo mais barato porque em poder de mineração a Genesis pelo mesmo poder, né, você vai pagar $150, né? Então, por enquanto, aqui a Hashir está compensando. E você vai ter aí um retorno
Aqui eu vou colocar o valor que você vai ter aqui de desconto, né? Cerca de 10%. E inclusive se você pagar o mesmo valor, se fosse o poder de 1000 GHz, você poderia ter até mais um pouco de poder de mineração. Mas vamos deixar aqui só com esse poder de mineração. Você vai ter um retorno na semana de 0,006, aproximadamente 0,007. Em um mês você tem 0,027, né, 18%. Em um ano 0,25% do que 0,25 bitcoins, né, você tem em um ano, se você aplicar 1000 GHz sem reinvestir nada, né? Isso aqui é só contando com o poder de mineração que você comprar, sem estar reinvestindo nada no site e fazendo as retiradas. Em 5 anos tem 0,45 bitcoins, 300% do que você investiu. Então aqui o retorno é de aproximadamente 7 meses, né? Mais ou menos 6 a 7 meses você tem o retorno, aproximadamente aí 7 meses, em comparação com a Genesis Mine, por exemplo, aqui você vai demorar um pouquinho mais para ter o seu retorno, né? Vamos ver agora a Coinomia. Vamos fazer o login. Bom, vou colocar aqui um bloco de notas só para depois nós fazermos a comparação. Genesis Mining Hashir. Mil GHz, né? Você aqui vai pagar $150. E aqui na Hashir, pelo mesmo poder de mineração, você hoje pagaria $100. E aqui vamos ver quanto que você iria pagar na Coinomia. Vamos ver aqui. Bom, eu também não tenho nada aplicado em nenhuma delas, né? Como eu já disse antes. Vamos só fazer a comparação, né? Eles têm aqui uma calculadora aqui embaixo. Por exemplo, a Coinomia é diferente um pouquinho em relação ao que ela dá de retorno pelo mesmo poder de mineração. Então vamos fazer aqui alguns cálculos, né? Aqui a gente deixa 0, aqui 0 e aqui aqui 1 aqui é equivalente a 3 terahertz, né, que é o mínimo aqui que dá para você comprar. Vamos calcular aqui. Por exemplo, você nesse site, você aplicando $100, você tem um poder de mineração deles em Bitcoin de 3.000 GHz ou 3 terahertz, né? E você vai ter um retorno desse valor, desse poder de mineração, você vai ter um retorno de 0,00392, onde na Hashir, em uma semana você tem 0,0069. Em uma semana aqui 0,00392, né? Ou seja, pelo mesmo valor que você aplicar em $100 na Coinomia, você vai ter bem menos na Coinomia. Vamos aqui marcar no bloco de notas, você aplicando $100, né? Aqui você vai ter um poder de mineração de 3.000 e um retorno semanal de 0,00392. Aqui na Hashir você vai ter um retorno semanal desse valor aqui. Ok?
Você vê aí que é quase o dobro, né? E na Genesis Mining você vai ter o mesmo retorno praticamente que a Hashir, né? Vamos colocar aí aproximadamente, né? 0.00691304, porém você vai estar gastando mais, ok? Bom, então aqui pela calculadora da Coinomia, né, você aplicando aí o mesmo valor, né, o valor mínimo de $100, você tem um retorno inferior, né, apesar do site falar que você tem um poder de mineração aí 3 vezes maior, né. Isso dá aqui algo aproximado, né. Bom, agora a última mineradora, a Hashflare. Bom, ok, fiz o login, né? Aqui diz que eu ainda não tenho nenhum poder de mineração, né? Eu ainda não fiz nenhuma compra aqui nesta mineradora. Vamos ver aqui quanto que custa para fazer a mineração de Bitcoin. Ok. Aqui, vamos selecionar aqui mais ou menos parecido com a Genesis, né? 1 terahertz, você vai gastar aí $120, né? Vamos marcar aqui no nosso arquivo. Anotar aqui o nome. Aqui na Hashflare. Para 1000 GHz, né? Você iria gastar $120 com retorno semanal de... Bom, aqui colocando no poder de mineração de 1000 GHz, o site ele não te dá uma previsão. Eu procurei aqui, né, eu fiz uma pausa, procurei aqui em algum lugar no site se há alguma previsão de rendimento em relação ao poder de mineração que você escolhe. Bom, o poder de mineração, esse aqui, ele é um contrato vitalício, né, nesse site aqui da Hashflare. Você paga $120, vamos supor que ele possa te dar aí o mesmo retorno semanal em relação a Hashir, né, que é o mais padrão, né? Podemos dizer assim, em comparação com o poder de mineração, né, deveria dar o mesmo retorno, né? Porém, aqui você ainda estaria pagando a mais. Agora, em relação a outras minerações, por exemplo, dessa moeda, o contrato é de 1 ano, né? Da moeda Equihash aqui é o tipo de mineração, né? Mas é a moeda Zcash, você que só tem o contrato de 1 ano, né? Para você minerar a moeda Zcash, o site também tem essa opção, né? A Hashflare é um dos poucos sites aí que das poucas mineradoras que tem a opção para você minerar a moeda Zcash. Porém, aqui o valor deles não está muito abaixo, né? Bom, aqui na Coinomia eles fazem mineração da moeda Bitcoin e de Ethereum, né? Vamos colocar aqui Coinomia. Moedas Bitcoin e Ethereum, né? Na Hashflare eles fazem de Bitcoin, Ethereum e Zcash, né? Vamos ver aqui o contrato da Coinomia é também contrato vitalício, né, de mineração em bitcoins. Agora vamos ver aqui na Hashir. A mineração na Hashir é apenas de Bitcoin, né? Então vamos marcar aqui moedas, apenas Bitcoin. Bom, então aqui aqui estamos na Hashir, só tem a opção de mineração da moeda Bitcoin. Agora vamos na Genesis Mining. A Genesis Mining tem a opção de várias moedas, né?
vamos ver aqui quais são essas opções. Bom, tem a opção também de Ethereum, Zcash, né? E aqui algumas outras moedas, né? Uno, BTCD, Dash, Litecoin, Doge, né? Aqui a Ethereum, a Ethereum somente. Aqui tem essas outras opções, Start. Aqui é Monero, né? Moeda Monero. E Zcash. Então, a Genesis Mining é a que tem mais opções de moedas, né? Vamos colocar aqui as moedas. Bom, tem Bitcoin, Ethereum, Zcash e outras, né? Só para nós sabermos. Então, em comparação às 4 que nós estamos fazendo aqui, a Genesis Mining ela é a mais confiável, né? De todas elas é que está aí há mais tempo no mercado, né? A mais confiável entre os seus investidores. A Hashir é a que tem o melhor preço, né? Melhor preço em Bitcoin. Né? Então, se você quer minerar Bitcoin, né, a escolha seria realmente a Hashir, né? E que ela tem inclusive a opção para você aqui, se você comprar um poder de mineração acima de 5.000 GHz, você tem um desconto ainda maior, né? E essas outras duas não seriam a minha escolha, por exemplo, porque além de a Coinomia ela é bem recente, né? Ela acho que é a mais recente de todas, então eu não escolheria ela, Coinomia. E essa Hashflare também, eu não escolheria, basicamente aí pelo valor em comparação a Hashir ou a Genesis Mining, né? Eu preferia, por exemplo, estar pagando 150 na Genesis Mining, que é uma mineradora aí, que está há mais tempo no mercado, mais confiável, e ter opções de minerar outras moedas do que estar apostando aí na Hashflare. Bom, se eu fosse escolher hoje para minerar bitcoins, eu escolheria a Hashir, né? Que ela tem um preço melhor. E também aí tem a opção de você estar reinvestindo, né, o seu poder de mineração. Aqui na Genesis Mining ela é aí uma mineradora grande, né, e tem a opção de minerar várias moedas. Então se eu fosse optar para minerar outras moedas, eu escolheria a Genesis Mining. Mas esse arquivinho aqui eu vou deixar na descrição do vídeo para vocês fazerem as comparações, e quem quiser aí optar por estar escolhendo aí uma mineradora, escolha a que você melhor se sentir confortável, né? E quiser investir, né? E sentir, por exemplo, mais confiança. É claro, a Genesis Mining ela traz mais confiança, mas a Hashir tem um melhor preço, né? Eu optaria pela Hashir, mas você pode escolher aí a que você quiser, né? Você fica à vontade. Todas essas duas mineradoras, na minha opinião, são boas escolhas, né? Bom, aqui a Genesis Mining, outra coisa que eu queria mostrar, ela tem uma apresentação aqui do site, né? Uma apresentação aqui aí bastante confiança, né? Mostra como que é a mineradora, né? Como que ela funciona, e mostra a mineradora em si mesmo, né? Tem esse vídeo aqui que mostra a mineradora. Inclusive, na opção de Zcash, aqui ela tem um vídeo mostrando também como que eles começaram, né, a construir a farm deles, né?
Então é bem interessante. Isso traz aí confiança aí para os seus investidores, né? Com certeza é um ponto aí positivo, né? Bom, então é isso, pessoal, que eu queria mostrar para vocês, a comparação dessas 4 mineradoras aí. E espero que você tenha gostado desse vídeo. Você fica à vontade aí para escolher a mineradora que você quiser, você que vai investir em mineração, né? E se você gostou, clique em gostei. Se você não é inscrito no canal Player Bitcoin, por favor, se inscreva. Sempre vamos tentar aí trazer alguma coisa interessante para vocês. Espero que vocês tenham gostado e é isso. Obrigado por ter assistido o vídeo até aqui e até a próxima.